carta de Tiago, capítulo 5. Vamos ler a partir do versículo 7 até o 11. Todos abriram? Vamos ler juntos? Diz assim: Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita, e como espera com paciência até virem as chuvas, ou o outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz está às portas. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou, porque o Senhor é cheio de compaixão e de misericórdia. Amém. Amém. Que Deus abençoe sua palavra. Você pode sentar, irmãos. Nessas últimas semanas, meses, estamos estudando essa carta de Tiago tão poderosa. Já vimos o pastor Fernando, o pastor Felipe nos ministrando sobre provações, sobre a língua, sobre a fé, sobre as obras, as tribulações que passamos. Esse é um dos temas dessa carta de Tiago. Sabemos que ele está escrevendo para a igreja dos judeus espalhadas naquela dispersão, no tempo da perseguição. E, amados, é interessante, não sei se o pastor Felipe ou o Fernando já comentaram, mas tem as pessoas, alguns estudiosos diziam que a tradição da igreja chamavam Tiago naquela época de joelho de camelo. Lembra? Eu achei tão interessante, falou tanto comigo, porque o Tiago, esse apóstolo, um dos principais líderes da igreja, ele era chamado de joelho de camelo, no bom sentido, porque ele tinha tanto calo no joelho, irmão, você já pegou, né? Já associou, ele era um homem de oração. No capítulo posterior ele vai falar sobre oração. E é um homem, coluna da igreja, que levava muito a sério a oração. E ele tinha base na oração para falar o que ele falou aqui, o que a gente acabou de ler. Se você ver bem na sua Bíblia, talvez tenha até um título, onde nós lemos: paciência nos sofrimentos, paciência sobre as tribulações. É o tema desse pequeno trecho que nós vimos. Está falando sobre paciência. Mas, irmãos, ele não está falando de paciência daquilo que a gente, quando está na fila do banco, fica pensando: já paciência, pastor. Tem que esperar o outro ser chamado. Entrou na minha frente, já paciência. Não é disso. Nem quando você está no trânsito, irmãos. Nem isso. Hoje já fui provado, viu? Hoje teve vestibular para sair de onde eu moro, só Jesus. Eu quase clamei: Senhor, vou alugar um helicóptero, porque não dá para sair de onde eu moro ali. Quem já passou por ali sabe. Vestibular, ninguém respeita nada, e a gente pensa: haja paciência. Quase que não chega, mas Senhor, dá paciência. Mas não é essa paciência que ele está falando aqui. De coisas simples, que paciência para esperar a fila, paciência do sinal, paciência para o motorista da frente ir um pouquinho mais rápido. Não é esse tipo de paciência. Ele está falando uma paciência um pouco mais robusta. Ele começa falando nesse trecho: portanto, irmãos, sejam pacientes. Esse portanto, ele já está linkado com o que ele falou antes, no começo do capítulo 5. No começo do capítulo 5, ele está falando sobre um sistema corrupto, onde os ricos estão esmagando os pobres, onde a igreja está sofrendo. Ele começa dizendo no capítulo 5: ouçam agora vocês ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a desgraça que lhes sobrevirá. Que forte, né? A riqueza de vocês apodreceu e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem e será testemunha contra vocês, e como fogo lhes devorará a carne. Olha só.
Tiago aqui, só para dar um exemplo, não precisa ler tudo, você pode ler depois em casa, está falando de como ele está vendo o sistema que está correndo no mundo naquela época. Sistema opressor, nada a ver com hoje. Sistema opressor onde os ricos estão esmagando os pobres, estão enriquecendo à custa do trabalho dos pobres, estão retendo o trabalho daqueles mais necessitados. Ele está falando da injustiça que está acontecendo nesse contexto. E diante disso tudo, desse sofrimento por causa desse sistema falho e opressor, ele está dizendo, portanto, irmãos, sejam pacientes. Diante de tudo o que está acontecendo, irmãos, sejam pacientes. Mas pacientes como? Que paciência é essa? Essa paciência que ele está falando aqui, não é só esperar passar. A paciência que Paulo fala, a paciência que outros apóstolos falam, é a paciência de suportar, aguentar o sofrimento, ou a habilidade de você suportar uma situação desfavorável a você. Suportar, aguentar. Portanto, irmãos, aguentem, suportem. Suportem essas tribulações que vocês estão passando. É isso que ele quer dizer. E ele começa dizendo assim, vejam como um agricultor aguarda que a terra produza preciosa colheita, e como espera com paciência até virem as chuvas de outono e de primavera. Ele vai traçar um paralelo de como nós devemos esperar com paciência, como um agricultor espera a sua semente brotar. Porque, acho que aqui, pelo menos no jardim de infância, ou no ensino fundamental, alguém já plantou pelo menos uma sementinha de feijão. Pelo menos isso. Ou no algodão, né, pastor? No algodão, aquele experimento lá de ciências. Sou velho, né, irmãos? Ciências ainda. Nem existe mais. Mas você sabe, ele fala como um agricultor tem essa paciência, suporta. Ele sabe que ele vai plantar, vai trabalhar, vai jogar a sua semente no lugar certo e vai esperar. Ele vai esperar, porque não adianta ele querer fazer algo para colher mais rápido. Nessa época não existia isso. Hoje as pessoas, o mundo inteiro, faz tudo para ser mais rápido, para colher mais rápido, para fazer mais carne, para vender mais rápido. Mas o agricultor, no meio natural, não pode fazer nada para que a sua semente vá mais rápido. Ela tem o tempo certo. Ele joga a semente e aguarda. Aguarda, com paciência. Ele sabe que vai colher. Mas nesse processo de germinação, ele não pode fazer nada. Não cabe a ele fazer. Não cabe a ele fazer. Então ele diz, como agricultor, espera que venham as chuvas para a sua colheita. Ou seja, o agricultor não tem controle sobre o tempo. Ele tem que confiar e esperar. Assim como nós, nas muitas situações que nós enfrentamos, nós não temos controle. Nós só podemos trabalhar e semear. Mas o resultado não está vindo. Mas eu estou orando tanto e não está chegando. Né? A gente ouve tanto isso. Estamos na fase das sementes ainda. A fase da colheita chegará, viu, irmão? Fica firme. Portanto, sejam pacientes. Como um agricultor, ele espera a semente e vai dar no tempo certo. Aí, às vezes a gente pensa, mas eu precisava para amanhã. Mas você lançou hoje a semente, meu irmão. Tenha paciência. Tenha paciência. Porque o agricultor sabe, ele diz assim, vejam como o agricultor, verso 7, aguarda que a terra produza a sua preciosa colheita. Preciosa colheita. O agricultor sabe que a semente que ele plantou tem um valor muito alto. Para o agricultor é o seu sustento, essa semente que ele plantou. Preciosa colheita. Por isso ele aguarda. Por isso ele trabalha, faz tudo direitinho naquela terra e espera, porque aquela colheita é a colheita que lhe sustenta. É preciosa.
preciosa. Por isso ele fala ainda que ele espera com paciência até virem as chuvas de outono e da primavera, as primeiras e as últimas chuvas. E no 8 diz, sejam também pacientes e fortaleçam os seus corações, assim como o agricultor. Porque o agricultor, meus irmãos, se formos pegar essa analogia de Tiago aqui, ele planta e espera, mas olha, presta atenção, ele não jogou a semente lá e foi para casa assistir Netflix. O agricultor trabalha enquanto está esperando. Enquanto nós esperamos essa semente germinar, tem trabalho, meu irmão. Continuamos lançando outras sementes, continuando em perseverança, continuamos orando, continuamos preparando o terreno para que quando essa colheita vir, você tem que estar preparado. Ela certamente chegará, mas você não pode cruzar os braços. Jamais. Jamais. Sabemos que o nosso Deus trabalha. Jesus disse, meu Pai trabalha até hoje. Ele não para. Nunca para. O agricultor, assim como nós, meus irmãos, não paramos. A gente lança a semente, aguarda com paciência no Senhor e continua trabalhando, perseverando, orando, fazendo, preparando a terra, fazendo tudo para que quando essa semente germinar, você receba e ela seja preciosa para você. E Tiago continua, ele diz, sejam também pacientes e fortaleçam seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. E no 9 ele diz, irmãos, não se queixem uns dos outros para que não sejam julgados, porque o juiz está às portas. Engraçado, né, pastor Felipe, pastor Fernando? Tiago já tinha falado disso no capítulo anterior. Mas, de novo, surgiu uma oportunidade, irmãos, olha a língua. Não se queixem dos outros. Não se queixe dos outros. Ou seja, no agricultor, não fica olhando para o campo do vizinho, para a plantação do outro. Não fica olhando a semente do outro. Se está melhor, se está pior, se está errada, se não está. Não queixem-se dos outros para não serem julgados. Ele está falando aqui como se fosse dizer, irmãos, plante a sua semente e seja perseverante. Se a semente do outro te incomoda, meu irmão, vá orar. Se a semente do teu irmão do teu lado te incomoda, se você acha que está tão errado assim, ore. E se você puder ajudar, ajude. Mas falar mal, se queixar, não façam isso para não serem julgados. O agricultor tem um foco na sua semente, no seu trabalho, na sua vida, no foco naquilo que você precisa fazer. Porque, afinal de contas, é disso que vamos dar conta, não dos outros. Não da plantação do vizinho, se me permite a analogia. Mas Tiago segue, e no versículo 10 ele diz, irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. E vocês já ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhes proporcionou, porque o Senhor é cheio de compaixão e de misericórdia. Tiago agora está chamando a atenção para os exemplos de fé da palavra de Deus, para nos espelharmos nos profetas e em Jó, naquilo que eles sofreram e perseveraram e suportaram tamanha pressão. Ele fala nos profetas no geral, mas você pode se lembrar aí das histórias que você já conhece, aquilo que os profetas passaram. Nos últimos dias de Israel, o profeta era complicado, né, pastor? Ser profeta era colocar um alvo nas suas costas. Profeta de Deus. A Bíblia fala de Isaías, que não foi ouvido, de Jeremias, que foi preso, jogado no calabouço. A tradição diz que Isaías foi cerrado ao meio, perseguido. Daniel, até no lugar estrangeiro na Babilônia, foi perseguido. Foi jogado num lugar cheio de leões famintos para ser morto. E quantos outros profetas, Elias,
que foi jurado de morte pela a rainha Jezabel. Teve que fugir, ficou com medo, se escondeu. Muita pressão, muitas lutas, a vida deles em jogo. Não era fácil ser profeta, mas eles perseveravam, meu irmão. Oséias, que teve a missão árdua de, com sua vida, pregar para o povo de Israel, onde sua esposa foi infiel várias vezes e quis assim. E ele a tomava de volta, a comprava de volta, e ela escapava de novo. Ele podia dizer, mas Deus, até quando? Abacuque perguntou, Abacuque foi mais ousado, pelo menos é o que a Bíblia diz. Ele perguntou, Senhor, até quando? Até quando os injustos vão prosperar? Até quando essa corrupção vai estar aí e o Senhor não vai fazer nada? Eu vou subir no monte e ficar esperando o Senhor me responder. Quanta pressão, irmãos. Jonas, que foi engolido por um grande peixe, achando que talvez fosse o seu fim. Muitas pressões, mas Tiago diz que eles suportaram tudo. Aguentaram o tranco. Eles aguentaram o tranco, irmãos, porque eles estavam, sabe, fazendo o quê? Essa é a diferença, obedecendo a Deus. Tiago já fala aí sobre as provações. Nós até ouvimos a canção antiga do Grupo Logos, Situações. E no refrão diz que nós não passamos por provações que não podemos suportar. Não é verdade? O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele diz assim, que a vontade de Deus, ela nunca vai te levar para um lugar onde a sua graça não te sustente. A vontade de Deus. Mas, irmãos, alto lá. Tem muita coisa que acontece na nossa vida que não é vontade de Deus. Vamos abrir esse parêntese. Se você está em obediência ao Senhor, sua vida é de obediência a Deus, a provação, as aflições, são um trampolim. São uma plataforma para que você atinja um próximo nível. Agora, irmão, se você não tiver em obediência a Deus, às vezes a vida que não vai para frente não é provação não, hein? Às vezes as coisas não estão acontecendo porque a gente não está obedecendo a Deus. E aí é outra história. E aí não é provação. Aí pode ser a consequência daquilo que nós plantamos em desobediência. Mas se a nossa vida está em obediência a Deus, amados, para o lugar que a gente vá, em obediência a Deus, Paulo pôde suportar tudo e dizer que eram leves e momentâneas tribulações. Irmãos, cai para nós. Se você olhar assim e ver o que ele passou, hoje você vê assim, leves e momentâneas, dureza. Se algum de nós conseguisse passar por tudo aquilo, se não fosse por convicção de Deus. Mas Deus dá graça de suportar quando é provação, quando nós estamos em obediência. E se por acaso, irmãos, você já se lembrou de situações na sua vida em que não era Deus, já freia, para tudo, diz, opa, preciso voltar para a vontade de Deus, porque Ele me sustenta, Ele tem compromisso com a sua palavra. Mas com a nossa desobediência, não. A nossa desobediência, a gente precisa se alertar, parar imediatamente e voltar, meu irmão, correndo para a vontade do Senhor. Deus é bom e nos livra, mas não é provação. Por isso sabemos que Deus nos suporta nas provações, porque as provações são essa plataforma. Quando obedecemos a Ele e sofremos, pode ficar certo. Tem algo vindo aí. Deus está nos preparando para algo superior. Senão não teria motivo. Provações. Deus quer fazer algo novo. E as provações vêm. Porque obedecer a Deus não isenta
dessas situações difíceis. Os profetas que os digam, Paulo que o diga. Se for dizer, meu Deus, mas Paulo, como o pastor Felipe sempre diz, não podia ver um navio que ele afundava. E obedecia a Deus, 100%, sua vida era de Deus. E mesmo assim, quanta tribulação, meu Senhor. Mas ele desistiu? Não, ele estava em obediência a Deus. Sofria bastante por amor a Jesus. Mas Deus o livrava de tudo. Dava-lhe graça para suportar todas as tribulações, que não eram poucas. Então, irmão, fique certo, porque se você está dentro da vontade de Deus, as provações são esse trampolim para que algo novo aconteça na sua vida. Mas se não for de Deus, irmão, sai correndo. Volta para os braços do Senhor imediatamente. Repreende na tua vida todo o mal e se lança nos braços do Senhor. Se lança. Ele fala também sobre a paciência de Jó. Esse é um termo no meio evangélico muito conhecido, né? Paciência de Jó. Meu Deus, mas esse homem tem a paciência de Jó. Porque Jó passou por tudo o que ele passou. Perdeu tudo que ele tinha. E não só perdeu tudo o que ele tinha, como dores em seu próprio corpo. Algo que incomoda você no seu próprio corpo. É difícil. Às vezes, se você perder coisas materiais, é uma coisa, você fica até triste, mas quando você fica doente, aí é outra história, né? Dói em nós mesmo. E Jó perdeu tudo. Filhos, bens, saúde. Em todos os capítulos de Jó, ele ficou firme. Teve um tempo de dúvida, mas o Senhor veio e falou com ele. Ele permaneceu firme. E ele era homem justo e bom. E era provação mesmo. E ele permaneceu até o fim. E no final dessa provação, Deus fala com ele. Deus se revela a ele. Mas ele passou por provações e Deus falou com ele no final. Não foi assim, Gisele e Ágata? No final, Deus se revela. No final, Deus se mostra. Ele diz, eu estou com você. Fica tranquilo, porque vai passar e algo novo vai surgir. É só um trampolim. Porque Deus é bom e Ele está conosco, irmãos. Por isso, suportar, aguentar até o fim. Na esperança que o Senhor nos sustenta e no final Ele vai nos mostrar a sua vontade. Que no final Ele vai mostrar aquilo que Ele tem para nós, esse próximo nível. Eu sei, irmãos, que são tantas situações diferentes, mas o chamado é o mesmo, aguentar, suportar. No final, se você está em obediência a Deus, no final Ele está esperando. No final Ele está esperando para dizer, estou aqui. Estou com você, fique tranquilo. Vai dar tudo certo. Se Ele está no controle, vai dar tudo certo. Se você está na obediência a Deus, vai dar tudo certo. Mas ainda Tiago nos mostra aqui nesse trecho, ele cita por 3 vezes a volta do Senhor. Logo no primeiro, no versículo 7, ele diz, portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. No verso 8 ele diz, sejam também pacientes e fortaleçam seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. E fala, mas irmãos, não se queixem uns dos outros para que não sejam julgados, porque o juiz está às portas. Ele cita por 3 vezes, só nesse trechinho aqui, a volta do Senhor. E se você vê, aqui ele está citando
em dois fatores a volta de Jesus. Na primeira, como a volta de Jesus como uma esperança. Ele está dizendo, irmãos, fiquem firmes, Jesus está voltando, ou seja, tenham esperança. Toda essa corrupção do sistema que ele citou anteriormente vai passar porque o Senhor está vindo. Esperança. E essa notícia para aqueles cristãos era de alegria, eles ficavam na iminência da volta de Jesus, a esperança. Eu sei, irmãos, que se 2000 anos passaram e você falar hoje sobre a volta de Jesus, parece que é uma coisa tão distante que não vai chegar na nossa geração. Para muitos cristãos, a volta de Jesus tá, e eu com isso? Para muitos cristãos, a volta de Jesus nem é esperança. Infelizmente, irmãos, tem cristãos aí afora que se você dizer, olha, Jesus está voltando, ele vai dizer, mas agora não. Espera aí, Jesus, nem casei. Espera um pouquinho, Jesus, agora não. Ainda preciso me estabelecer financeiramente, tenho muitos planos, muitos sonhos, tenho que viajar mais. Tenho que terminar de criar os meus filhos, ver meu filho casar, quero ver os meus netos. Ou seja, está bom demais aqui na terra, né? Está tão bom aqui na terra. Jesus, nem pensa nisso. E nem pensa nisso. Já percebeu, irmãos, que as músicas que a gente canta da volta de Jesus, acho que não tem nenhuma dessa década, nem da outra. Acho que dá umas 3 décadas atrás, porque não tem mesmo. Raras. São raras. Porque a volta de Jesus não nos causa mais sentimento de esperança. Porque a nossa vida aqui já está tão acomodada, já está, vamos levando. Eu tenho meu emprego, minha vida já está estabelecida, ou não, estou tentando, estou buscando, ou não, estou sofrendo, mas vai ficar assim. Jesus voltar é algo tão diferente, uma reviravolta no mundo tão estratosférico que eu nem consigo pensar, mensurar isso. E a gente deixou de pensar. Apocalipse não é um dos livros mais fáceis de se entender, a gente deixa de lado. Mas Jesus está voltando. Às vezes a gente pensa, amém. Quando ele chegar, a gente vê o que faz. E vivemos sem nem pensar que se o rei está voltando, já diz a música, não nos causa nenhum sentimento de esperança. Não nos causa nenhuma alegria, aquele desejo, sim, Senhor, vem, Maranata. Vem, Jesus. Vem, Jesus. E é de se pensar, irmãos. Porque se nós não clamamos pela volta de Jesus, é porque nós cristãos, a igreja, ficou muito acomodada. Se é uma promessa que vai se cumprir, os sinais estão aí, ninguém sabe o dia nem a hora. E não precisamos saber, precisamos viver. Talvez como se fosse amanhã, ou hoje, que ele voltasse. E Tiago fala dessa volta de Cristo como uma esperança para esses cristãos. Irmãos, sejam pacientes, fortaleçam-se, ele está voltando. Imagina os cristãos, Jesus está voltando. Mas está tão distante de nós, essa realidade, tão aquém, nós estamos tão alheios ao que isso significa, a essa transformação que virá. E por isso talvez ele fala também, nesse segunda face da volta de Cristo, ele diz, olha, irmãos, não se queixem uns dos outros, guarda a tua língua, porque o juiz está às portas. Porque o cordeiro já veio. Quem vem agora é o leão. E o leão vem para julgar. O juiz está às portas. Ele já cumpriu o seu propósito de vir como um cordeiro, de dar a sua vida. Mas a segunda vinda de Cristo, irmãos, ele vem como um leão, como um rei poderoso, para julgar as nações.
E Tiago já mete o medo aqui na igreja. Ó, o juiz está às portas. Como diz a expressão cristã, vigia, crente. O juiz está às portas. Sim, ele vem, meu irmão. Ele é bom, ele é amoroso, mas Jesus é Senhor. Ele é Senhor. Em Mateus 25, Jesus conta duas parábolas. A parábola das 10 virgens e a parábola dos talentos. A parábola das noivas que iam se casar e precisavam estar prontas. E metade delas, na hora H, não estavam distraídas. Não acenderam suas lamparinas, estava sem azeite. Quando o noivo chega, cadê? O noivo passou. Quando chegaram no portão, estava fechado. Eu não as conheço. Estavam alheias, distraídas. Porque o noivo foi, mas eu não sei quando ele volta, então eu vou viver minha vida. E quando ele chegar, ele vai me mandar um WhatsApp dizendo, estou chegando, se prepare aí, que eu estou chegando. Mas ninguém sabe o dia nem a hora, irmãos. E a mensagem que Deus vai mostrar que está chegando está no ar. E nós que temos que perceber. São os sinais que vão apontar para a volta dele. Mas se nós estamos distraídos, levados, achando que é o mundo, é a globalização, tudo está mudando. Não tem nada de sinal da volta de Cristo, não, pastor. Isso é o mundo que está mudando mesmo, é assim. Sutil. E a gente não percebe, mas os sinais apontam. Eu não sei quando, meu irmão, mas eu sei que ele vem. E quando ele vir, ele vai julgar. Por isso que Tiago fala nos versos anteriores, ouçam vocês ricos, opressores, sistema do mal. Ele está chegando como um juiz. E por isso que Jesus diz na próxima parábola, a parábola dos talentos, onde nos seus 3 servos ele dá 5 talentos para um, segundo a sua capacidade, 2 ao outro e 1. E diz a parábola de Jesus em Mateus 25 que o seu senhor saiu, foi cuidar dos seus negócios e deixou esses talentos com esses seus servos. E aquele que tinha 5 correu, trabalhou, colocou lá na poupança e fez mais 5, ficou com 10 talentos. Aquele que tinha 2 ficou com 2 e o que tinha 1 enterrou e ficou com 1. E um dia esse senhor volta e pede as contas. Oi, servo, tudo bom? Aquilo que eu te confiei, porque não é seu, é meu, eu te dei. Cadê os 5 talentos? E ele diz, está aqui, senhor, 10. Servo bom e fiel. Entra no gozo do seu senhor. Vem para a festa. Ao que deu 2, está aqui, senhor, 4. Ao que deu 1, ele disse, senhor, aquilo que você me deu, está aqui. O que é que você fez com ele? Não é a quantidade, mas o que é que você fez com ele? Nada. Fiz nada. Nada de bom. E aquele senhor disse, servo mau e infiel. Servo mau e infiel. E você pode pensar, nossa, que dura essa palavra de Jesus. Jesus não é tão amoroso, tão bonzinho, a graça é tão boa, como é que esse servo foi infiel? Por que Jesus não perdoou ele? Sim, irmãos, ele vem como um juiz. E tudo que ele nos confiou, nós com certeza iremos prestar contas a ele. Mas ele não é um servo mau, calma. Não é para te colocar medo, viu, irmão? Você vai conseguir dormir essa noite. Mas Jesus nos conta essa parábola para dizer que ele nos deu a graça, nos deu muitos dons, mas não podemos viver levianamente, leves. A graça me basta, tá? Posso fazer qualquer coisa. E tudo que ele nos confiou, tudo, irmãos, tudo mesmo. O que fizemos com isso? O que estamos fazendo com isso?
como temos vivido a nossa vida mediante a iminência da volta de Jesus Cristo. Porque, infelizmente, irmãos, nossa igreja universal, a maioria dela, vive sem temor do Senhor. Que loucura! É uma insanidade viver sem temor ao Senhor. Salomão diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E muitos vivem sem temer a Deus. Ele está voltando. E muitos dizem, não tem problema, e vivem como se Jesus nunca fosse voltar, ou que se ele não voltar, você não vai prestar contas de tudo aquilo, todas as coisas que ele nos deu, da nossa vida. Sim, irmãos, escatologia à parte, teologias à parte sobre os últimos tempos, a certeza que temos é que ele virá. Se antes, no meio ou depois, ele virá. E quando ele virá, como diz aquela música, pastor Fernando, eu só quero ser achado fiel. Só quero manter a minha vida em fidelidade a ele. Poder chegar naquele dia, irmãos, e dizer, Senhor, está aqui. Aquilo que o Senhor deu, a minha vida eu vivi para o Senhor. Eu vi um vídeo, até falei em algum sábado, de uma encenação de como é que seria o juízo. Uma especulação, claro, é uma dramatização. E estava ali no trono e de repente Jesus mandava chamar fulano de tal, seu João, advogado João, compareça. E ele entrava assim e dizia, não, Senhor, foi um engano. Eu não sou advogado, eu sou pastor. E Jesus dizia para ele, você quis ser pastor, mas eu te criei para ser advogado. E depois a gente chega, o pastor, diga, pastor, vem aqui. Ele, não, senhor, eu sou advogado. Ele diz, mas eu não te criei para ser advogado, te criei para ser pastor. E depois chega uma senhorinha e diz, vem aqui, serva boa e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Ela diz, não, Senhor, mas eu não fiz nada, eu não trabalhei em nada, eu só cuidei dos meus filhos. E é o que Jesus diz para ela nessa dramatização. Serva boa e fiel. Os seus 2 filhos foram missionários que salvaram milhares de pessoas. O seu galardão é o galardão deles. Essa é uma dramatização só fictícia, desse vídeo bem impactante, para nos mostrar aquilo que Deus nos deu, o que fizemos com isso. Os 2 primeiros fizeram a sua própria vontade. E a segunda cumpriu o seu chamado. Mas certamente, irmãos, aquilo que Deus nos confiou, prestaremos conta a Ele. Por isso, Tiago falou 3 vezes isso aqui para nos lembrar. E para que a gente lembre hoje, sim, que Ele está voltando. Que seja a esperança da nossa vida. O Senhor volta, Ele vai restaurar tudo. Tudo que está corrompido vai ser desfeito e tudo novo se fará. Serão novos céus e uma nova terra, irmãos. Tudo restaurado, essa é a esperança do cristão. E saber que quando Ele vier, nós vamos aqui, Senhor, o que o Senhor me deu está aqui. Não pense que Deus vai ficar pegando os seus erros, irmãos. Fique tranquilo. Deus quer aquilo que Ele te deu. O que da nossa vida hoje nós revertemos para o seu reino. Mas com uma esperança que Ele vem. Vai restaurar tudo. E enquanto Ele não vem, para vivermos como se Ele viesse logo, com temor, com esperança, com perseverança e paciência em
todas as provações que nos sobrevierem. Sim, irmãos, Ele está voltando. E graças a Deus, porque o Tiago termina no versículo 11 dizendo, parte B, o Senhor é cheio de compaixão e de misericórdia. O Senhor é cheio de terna misericórdia e é compassivo. Irmãos, você sair daqui feliz hoje. Deus é bom, não fique com medo. Vamos sair com temor, mas sabendo que Deus é bom. E se passamos hoje por provações, tenhamos a esperança de que o Senhor está conosco. Que no final de quando passar, Ele se revelará a nós, ou a sua vontade para nós. E que Ele está voltando, meu irmão. E que isso seja algum divisor de águas na nossa vida. Vivendo no temor dEle, porque Ele está voltando. O juiz está próximo. O juiz está próximo. Você pode dizer, pode vir, Jesus, vem. Vem sem demora. Alguns não dizem isso, porque estão com débito. Mas que nós possamos dizer, vem Jesus, estou pronto. Estou pronto, porque se o Senhor vier, é porque o plano dele na minha vida já se cumpriu, já chegou a hora. Venha. Vem Jesus. Tenhamos esperança, amados. E possamos viver a nossa vida dia a dia, como Ele se já estivesse vindo nas portas. Ele está às portas. Eu não sei o dia, não sabemos, mas eu sei que Ele está aqui. E que nós possamos viver para Ele. Com os talentos, para Ele. Tudo para Ele. Tudo para Ele, irmãos. Que nessa noite o Senhor fortaleça o nosso coração. Nos encha de esperança. E que o temor do Senhor esteja no nosso coração, irmãos. Todos os dias. Todos os dias. Amém.